Olá, eu gostaria de apresentar para você hoje a análise de negócio de uma maneira um pouco diferente. Eu não quero falar da prática da análise de negócio, eu vou falar de uma maneira um pouco mais filosófica sobre as virtudes da análise de negócios. A análise de negócios, você sabe, é definida por um conjunto de 6 conceitos centrais. A análise de negócio está sempre envolvida com alguma mudança dentro de um contexto, de alguma empresa, de algum local onde você está trabalhando, que tem um monte de gente envolvida, ou o que a gente chama de stakeholders. Como esses stakeholders têm necessidades, você precisa entender o que é valor para cada um deles, para que essa mudança seja feita com a solução mais adequada. Juntando tudo isso numa única frase, a gente diz que a análise de negócio é a prática de viabilizar mudança no contexto de uma organização pela definição das necessidades e recomendação de soluções que agreguem valor aos stakeholders. Essa é a definição, tá no Guia Babok versão 3.0 e a definição oficial da análise de negócios. O Guia Babok, que é esse livrão aqui de mais de 500 páginas, ele lista tarefas e técnicas, conteúdo assim bastante pragmático de como você deve fazer análise de negócio. Quando eu falo em tarefas, é o que você faz, técnicas é o como você faz, e o guia ainda lista competências. Uma competência é um conhecimento, uma habilidade, ou então algum comportamento que é necessário que você tenha para se executar uma atividade, ou então para usar alguma das técnicas listadas no guia. Tudo muito prático, tudo voltado para aplicação no dia a dia. O que eu quero discutir hoje são umas questões um pouco mais filosóficas. Eu acredito que a análise de negócio tenha valor, mas qual é que é o valor da análise de negócio? Se ela é uma ciência, que benefícios essa ciência traz para a humanidade? O objetivo desse vídeo, portanto, é redefinir a análise de negócios a partir dos valores morais que ela representa. Esses valores são representados em virtudes. Mas você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é uma virtude? Uma virtude é um poder. A virtude é a força que alguém ou alguma coisa tem. Mas é assim, a força de uma maneira genérica, é uma força bastante específica. Por exemplo, o que é uma faca virtuosa? É uma faca que corta bem. É essa que eu quero ter para fazer meu churrasco. O que é um remédio virtuoso? É um remédio que cura bem. E o que é um veneno virtuoso? É um veneno que mata bem. A virtude de alguma coisa está relacionada ao seu propósito, aquilo que ela nasceu para fazer e que ela faz bem. E a pergunta passa a ser: o que é um homem virtuoso? E aí a discussão fica um pouco difícil, porque para que nasce um homem? A filosofia inverte um pouco essa discussão para dizer o que é uma virtude. Virtuoso é um homem bom. Mas o que é ser bom? É aquele que faz o bem de acordo com certos princípios morais. Existe um conjunto de virtudes que nos tornam bons. Eu me baseei nesse livro do André Conte, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, para selecionar algumas que eu acredito que sejam as mais relevantes para a análise de negócio. Assim como a filosofia inverte a lógica do propósito para definir o que é um bom homem a partir das suas virtudes, eu gostaria também de inverter a lógica da definição da análise de negócio, propondo uma discussão sobre o que é uma boa análise de negócios. E para isso, eu lhes dou as 5 virtudes da análise de negócios: humildade, simplicidade, boa-fé, prudência e compaixão. Eu vou apresentar cada uma delas para deixar isso mais claro para você. Uma boa maneira de entender as virtudes é discutir sobre como que um bom homem se portaria frente a alguns dilemas morais. Por exemplo, eu tenho uma situação de um cliente meu que me pediu para fazer um produto que é meio incerto. É algo que eu percebo que não vai dar um bom resultado. Será que eu devo atendê-lo?
consigo ver que não vai dar um bom resultado porque eu consigo prever o que vai acontecer, olhar adiante e a partir disso entender o futuro. Tomar decisões baseadas em previsões é o que a gente chama de prudência, também conhecido como bom senso ou inteligência. Por exemplo, é imprudente beber e dirigir. Aristóteles definia a prudência como a capacidade de entender o que é bom ou mal e agir em consequência desse entendimento. Como analistas de negócio, há várias situações onde a gente precisa tomar a decisão de qual o melhor caminho a seguir, qual é a rota mais adequada para o negócio. A prudência é a virtude que indica o caminho. Segundo o filósofo Epicuro, o objetivo da prudência é minimizar o sofrimento e maximizar a felicidade. Quando você, por exemplo, se depara com uma cesta de salgadinhos assim, a vontade que dá é comer tudo. Mas será que isso é maximizar a felicidade? Depois pode ser que dá uma azia. Se você pensar no colesterol ainda. Lembre-se que a prudência tem os olhos no futuro e não somente no momento da decisão. Nessa previsão entre as diferentes alternativas, a prudência vai analisar custos, riscos, oportunidades, retornos, vantagens, desvantagens, colocar tudo isso numa balança e ajudar você a decidir. Como é que eu faço para sair da situação onde eu estou hoje e chegar na situação que eu desejo? A determinação dos fins não é trabalho da prudência. Isso quem define é a moral que você tem. A prudência determina os meios para chegar lá. Usar os meios errados pode não dar certo. Por isso a gente diz que é imprudente ouvir apenas a moral. Mas também é meio imoral ser imprudente e fazer as coisas de qualquer jeito. Santo Agostinho tinha uma frase que eu adoro, que diz que prudência é o amor que escolhe com sagacidade. Muito bem, para mais uma virtude, vamos para o nosso próximo dilema moral. Eu tenho um negócio aqui bem complicado, cheio de fluxos, alternativas e exceções. E até que nível que eu tenho que detalhar isso como um analista de negócio? Será que ser superficial é imoral? Quem responde a essa pergunta é a virtude da simplicidade. Aquela que dá a arte de dizer muita coisa com muito pouco. Se você quiser descrever uma rosa, você pode gastar milhares e milhares de páginas de texto para descrever o seu formato, a sua cor, o seu odor. Mas a rosa está nem um pouco preocupada com isso. A rosa não tem porquê. Ela floresce porque floresce. Ela não deseja ser vista, ela não se preocupa consigo mesma. Para a simplicidade, basta admirar a sua beleza. O físico Albert Einstein dizia que inteligência é a arte de reduzir algo extremamente complexo ao mais simples. Nunca o contrário disso. Um dos dilemas que eu já passei, talvez alguns de vocês também tenham passado, é como responder a uma pergunta de uma criança. Algumas podem ser complicadas. Partir por um tipo de resposta como uma cegonha ou uma semente num jardim mágico é complicar o desnecessário. Em vez de informar, você vai estar só complicando. Lembre-se, a simplicidade é a melhor forma de se comunicar. Eu não estou dizendo com isso que as coisas são simples, não. O mundo é bem complexo. Se você tentar, por exemplo, explicar o trânsito na cidade de São Paulo, é um troço complicado. Decompor coisas complexas em modelos simples é a arte que possibilita o entendimento. Leonardo da Vinci já dizia que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Fazer algo simples é resultado de muito esforço e trabalho. Simplicidade é a virtude dos sábios e a sabedoria dos santos. O próximo dilema é uma situação onde ninguém entendeu. Só eu. Está todo mundo olhando para o lado errado, só eu que estou olhando para o lado certo. Como é que eu faço para convencer eles da verdade? Mas será que só eu mesmo é que estou certo? Admitir que às vezes você pode estar errado
é o que pede a virtude da humildade. O grande filósofo Sócrates dizia que só sei... Ah, não, peraí, que não era esse Sócrates, era outro. Só sei que nada sei. Isso foi dito por um dos homens mais sabidos da humanidade. E quanto mais ele sabia, mais ele percebia o quanto que lhe faltava de conhecimento. A humildade abre as portas para que possa entrar mais conhecimento, mais visões, mais pontos de vista. Ninguém sabe tudo. A humildade é a virtude do homem que sabe não ser Deus. O contrário da humildade é o orgulho. Defender uma ideia só porque ela é sua é por orgulho, não é lá muito útil. Ser humilde é amar a verdade mais do que a si mesmo. E a verdade pode ser um conceito complexo. Olha só essa figura. Eu tenho 4 caras ali observando uma situação e um está olhando que a caixa tem certas medidas, outro está olhando que a caixa está dentro de um certo contexto, tem alguém ali que está olhando para que serve a caixa e tem um outro olhando o que esses 3 caras estão olhando uma caixa. Qual desses carinhas está certo? Provavelmente todos eles. A análise de negócios liga diversos pontos de vista em busca de um consenso, de uma visão mais ampla. E olhar sobre o ponto de vista dos outros requer certa humildade. O analista de negócios facilita sempre o sucesso dos outros, com os outros e para os outros. Não se trata das suas necessidades, mas das necessidades dos outros. E pensar no outro é justamente o próximo dilema moral. Existe uma solução mais barata para o meu cliente, mas nessa outra solução eu ganho menos. E aí? Necessidade de quem é que eu deveria colocar em primeiro lugar? A minha ou a do meu cliente? Você sabe o que precisa ser feito. E isso é a prática da virtude da boa-fé. Ser de boa-fé é agir de maneira sincera, autêntica, verdadeira, sem enganar as pessoas, sem mentir, sem defender os seus interesses acima dos interesses do seu cliente. O Guia Babok não trata de virtudes, mas ele fala de competências. E tem 2 competências lá, uma é a ética e a outra é a confiabilidade, que estão embasadas dentro da virtude da boa-fé. Se você quiser crescer na carreira como analista de negócio, partindo de colaborador para facilitador, ou então assumir um papel estratégico da análise de negócio, esse espaço precisa ser conquistado. E para conquistar isso, você vai ter que agir consistentemente de boa fé para com o negócio. As pessoas vão reconhecer a sua virtude e confiar em você. Confiança é conquistada. E agora, para a última virtude, eu passo para o nosso último dilema moral, que é uma situação onde o meu cliente não sabe o que é. E ele começa a me tirar do sério. Será que eu posso, assim, mandar ele a Marte? Ou a outro lugar, então? Para entender o meu cliente, eu preciso me pôr no lugar dele e exercitar compaixão. A palavra compaixão é feita da junção de 2 outras palavrinhas, com e paixão. Com significa junto ou somado, e paixão significa sofrimento, sentimento, alegria. Portanto, compaixão é sentir junto com o outro, sentir o que o outro está sentindo. Numa metáfora que os americanos usam muito, é se pôr dentro do sapato do outro, ou seja, sentir-se na posição dele e entender o mundo através dos seus olhos. Para mim, todas as outras virtudes, a prudência, a simplicidade, a humildade, a boa-fé, todas se baseiam na compaixão. Se você conseguir desenvolver essa, você vai alcançar todas as outras. Por exemplo, se você conseguir sentir compaixão pelo usuário daquilo que você está fazendo, pelo seu cliente, você vai entender claramente quais são as suas necessidades e conseguir exprimir os seus requisitos. Para conseguir abrir mão do seu ponto de vista e usar o ponto de vista do seu cliente, você vai precisar exercitar a humildade e entender que não é você que sabe tudo. Vários pontos de vista são necessários para formar uma visão da realidade.
Se você sentir compaixão pelo patrocinador, ou seja, o cara que está bancando essa iniciativa, você vai buscar retorno sobre o investimento. E para conseguir esse retorno, você vai exercitar a virtude da prudência. Aquela que olha adiante, analisa diferentes alternativas e escolhe a melhor. Se você exercitar a compaixão pela equipe do projeto, aquelas pessoas que vão ler os requisitos que você está mapeando e precisam saber o que é que eles precisam fazer, você vai exercitar a simplicidade. A melhor maneira de comunicar é a maneira mais simples. E por fim, se você exercitar a compaixão de todos os que vão usar essa solução, fizer pelo outro, como se você estivesse fazendo para você mesmo, você está exercitando com certeza a virtude da boa-fé. As soluções que você vai trazer vão ser as melhores para as pessoas indicadas, trabalhando com ética e com verdade. Citando mais uma frase de Santo Agostinho, ama e faças o que queres. Com a definição então dessas 5 virtudes que a gente viu, e mais um modelo de conceitos centrais da análise de negócio, eu gostaria de partir para a redefinição do que é análise de negócio, agora com a perspectiva de valor, ou das virtudes. O valor da análise de negócio é entender humildemente os diferentes pontos de vista no contexto de uma organização e, com simplicidade, definir a necessidade e recomendar de boa fé a solução que viabiliza a mudança mais prudente, baseada na compaixão do que é valor para os stakeholders. Vamos ler de novo? Entender humildemente os diferentes pontos de vista no contexto de uma organização e, com simplicidade, definir a necessidade e recomendar, de boa fé, a solução que viabiliza a mudança mais prudente, baseada na compaixão do que é valor para os stakeholders. A análise de negócio não só faz um conjunto de tarefas, ela gera valor. Entenda isso e você vai ter outro ânimo para trabalhar como analista de negócio. E não somente qualquer analista de negócio, mas um analista de negócios virtuoso. Quer saber como é que faz para aprender uma virtude? Copia a forma de agir de quem tem essa virtude. Ou se você não conhece ninguém que tenha, procure buscar fazer o que se espera de alguém que a tenha. Fingindo repetitivamente todos os dias agir como uma pessoa virtuosa, você vai perceber que um dia não vai mais ser fingimento, vai ser você, um profissional virtuoso. Meu nome é Fabrício Laguna e eu compartilhei aqui com você as virtudes da análise de negócios.